Bom, certo, então, pessoal, iniciando, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou técnico em TI do campus, para quem não me conhece. Eu sou o Garibaldi, sou coordenador de TI lá do campus de São Borja, e eu acabo que a minha pesquisa, de tudo que eu desenvolvi até agora, de tudo que eu trabalhei em pesquisa na minha graduação e no meu mestrado, eu relacionei a jogos. Então eu já carrego um pouco dessa barca desde 2009, quando eu fiz o meu primeiro curso técnico em informática no IF de Alegrete aqui, que é onde eu estou no momento agora em questões da pandemia, né? Mas eu já carrego uma bagagem um pouco nisso. Eu queria ver se eu passo um pouquinho para vocês também do que eu já conheço. Hoje falar um pouco mais sobre o mercado, um pouco mais sobre como que a gente pode iniciar, talvez, aprender o desenvolvimento de jogos, conhecer como é que está funcionando o mercado em relação a isso e quais áreas que a gente pode converger, que muitas vezes não é só informática, não é só não é simplesmente o pessoal da informática que vai estar relacionado a isso. Pode ser, tem várias áreas de conhecimento. Inclusive, eu comecei a gostar de programação por causa do desenvolvimento de jogos, já falando para vocês de início. Eu, durante a minha graduação, durante o técnico em informática, eu não era muito fã da programação em si como ferramenta comercial. Mas aí conhecendo, diversificando um pouco mais a linha, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o panorama e vendo interesses. Então, iniciando para já, vamos passar um pouco mais adiante. Eu vou trazer um pouco para vocês, não só do jogo como meio comercial, mas também como meio da ciência. Então, dentro do nosso ramo acadêmico, dentro da linha acadêmica, a gente trabalha com a, com a questão de não somente jogos simplesmente para entretenimento, né? Então, como foi dito por Prince, que é um cara bastante conhecido, ele criou aquele termo de nativos digitais, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar em algum momento, em alguma pesquisa, mas é um termo bastante comum, né? Ele criou esse termo nativos digitais e ele tem um livro que fala bastante sobre jogos como meio de aprendizagem, que é bastante citado, bastante famoso. E ele cita que os jogos digitais são provavelmente o passatempo mais engajador da história da humanidade. E quando a gente pensa nesse contexto, realmente a gente pode analisar que uma atividade feita por um jogo digital, muitas vezes aquela mais rotineira acaba se tornando de uma forma agradável. Vocês podem ver pela quantidade de jogos simuladores que nós temos, hoje em dia, às vezes a linha de pensamento perde por causa de alguém querendo entrar, mas vamos seguindo. A quantidade de jogos simuladores que a gente pode verificar hoje, o pessoal jogando jogo para dirigir caminhão, o Truck Simulator, jogos de viagem de avião, o próprio The Sims. Então, são jogos que simulam atividades rotineiras, simulam atividades que, a certo ponto, não seriam interessantes, né? E podem trazer esse contexto a mais, um mundo de fantasia e um mundo que, de certa forma, não é aquela mesmice, a gente foge um pouco do mundo do mundo atual para dentro de um jogo e acaba se tornando um passatempo engajador. E dentro desse contexto vão entrar outras possibilidades de encaixar jogos que eu vou falar mais à frente. Mas bom, seguindo essa linha, o mesmo autor, Prensky, né? Ele cita como alguns contextos que um jogo precisa ter, né? Para ser considerado. Então, para ser considerado um jogo, ele tem que ter esses 6 elementos. Seis elementos, que são as regras. Um jogo simplesmente ele não pode ser considerado um jogo se ele não tem uma, uma linha de possibilidades que vocês têm que fazer e atingir aquele limite. Ou seja, o jogador não pode morrer mais que 3 vidas, ele não pode passar de tal caminho, enfim, ele tem que seguir uma determinada regra, né? Objetivos, o jogador deve chegar a tal ponto,
ele deve coletar tantas moedas, ele deve completar a fase e tal. Então, existe além desse ponto das regras, também o jogador precisa atingir algum nível de objetivo para que possa ser considerado um jogo. O feedback, que é o retorno, né, aquele retorno que o jogo vai estar dando sobre a atividade do jogador, que é um dos pontos mais importantes, na verdade, né, porque de que adianta tu realizar alguma atividade se aquela atividade não está se mostrando que tu está realizando correto ou que tu está no caminho certo. Então esse é um dos aspectos mais importantes a ser levados na hora de desenvolver um jogo, né? O conflito, a competição, o desafio, que é o maior estímulo, talvez, que a gente possa ter, porque se a gente for parar para ver hoje, por que fazem tantos sucessos esses jogos de esportes? Se a gente for parar para ver alguns jogos são muito simples em sua tese ali. É um mapa igual, eles competem aquele mapa sempre da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, existe um conflito interno muito ali dentro, existe essa questão de competição. Hoje em dia são muito famosos, é muito famoso os jogos de... eu não jogo porque eu não sou muito bom nessa competição, então eu evito. Mas esses de 100 contra 1, até esqueci, perdi o termo agora do jogo, que estimulam muito essa competição. Poxa, tu vai ser o primeiro contra 100, tu vai se destacar nesse ponto. Então, esse estímulo acaba atraindo muito o jogador. É um dos... Battle Royale, obrigado. Obrigado, Pedro. Mas são jogos que estão surgindo assim em sua magnitude. A gente pode ver todo dia está surgindo alguma coisa diferente, né? Porque, de certa forma, é um mapa simples de desenvolver de certa forma, né? Mas ele trata muito dessa competição. E cada vez isso está sendo afinado com que os jogadores profissionais, por milésimos de segundos, um hardware específico, cada vez mais, para poder estimular esse momento de competição. Até às vezes eu vejo uns amigos jogando LoL ou Dota e eu acabo me sentindo um pouco estranho de ver aquele monte de clique ao mesmo tempo, mas fazer o que é o que acontece no jogo, né? A interação, retornando a esse ponto, eu não sou muito competitivo em questão de jogos, então esse tipo de coisa não me chama muito atenção. Mas vamos seguindo a linha. A interação, que é esse contexto do jogo se mostrar para o jogador de uma forma que ele se sinta naquele mundo, né? Então, existe esse contexto em que você vai se sentir interagindo com os elementos do jogo, se sentindo parte do mundo que faz parte do game design. Então, se o jogo não tem esses elementos interativos que vão trazer essa sensação benéfica ao jogador, vão fazer ele imergir, tinha perdido a palavra imersão, vão trazer a imersão para o jogo, pode ser uma falha, pode ser um problema que o jogador vai ficar ali alguns minutos e simplesmente não vai querer estar mais realizando aquela interação. E a história, né, que é um dos elementos que tem um maior foco nos jogos comerciais, é uma narrativa que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, principalmente em jogos que o maior potencial é o conflito, é a competição, né? Mas que também faz parte e é uma questão muito necessária. Mas, bom, vamos seguindo adiante falando um pouco sobre a história dos jogos, né? Então, o que nós temos aqui é uma comparação para vocês terem uma ideia de um dos resquícios dos primeiros jogos lançados, né? Do que seria o registro dos primeiros jogos lançados para para um jogo que foi lançado em 2018, né? Eu pensei realmente em atualizar, mas é que hoje em dia realmente o God of War é um dos jogos
que teve o maior que a gente pode pensar em quesito de qualidade hoje lançado, né? Então, bom, o Zero versus Zero, que seria o jogo da velha, foi talvez um dos registros dos primeiros jogos lançados, existe um intervalo de tempo de 66 anos, o que seria, que a gente pode pensar que não é tanto tempo em relação ao que a gente vê hoje em 2018, né? O que foi antigamente, há 2 anos atrás, em 2018. No entanto, os jogos acabam acompanhando também o quesito de tecnologia. Deixa eu pesquisar uma questão que eu acho que é a lei de. Exato. A lei de Moore, né? Que acaba prevendo que a cada 2 anos o hardware vai avançar. O hardware vai avançar a ponto de dobrar de tamanho a cada. Diminuir de tamanho, na verdade, né? A cada 2 anos e dobrar sua capacidade de velocidade. E que os jogos acabam ganhando essa completude, chegando nesse ponto também, né? Porque a gente pode ver que esse jogo lançado em 66 anos atrás, Lady Moore, Moore, lançado há 66 anos atrás, se a gente for analisar um frame do jogo de 2018, não é do tamanho que ele ocupa em disco. Então, existe uma magnitude muito grande nessa evolutiva de 66 anos. E, ao mesmo tempo, os jogos foram se tornando mais práticos de serem desenvolvidos e esse mercado foi ganhando força. O que era um mercado muito pequeno, ele foi evoluindo, para o que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide também, ao que hoje, em 2020, eu até peguei esses dados agora há pouco, pós-pandemia, né? Que é um mercado de 77,2 bilhões de dólares. Eu acabei deixando esse slide de 2018, que eu tinha já de uma outra apresentação, para a gente poder fazer uma comparação, que em 2018 foi previsto, né? Em 2018 nós tínhamos 70,3 bilhões de dólares, era esse mercado de jogos. E hoje, as linhas que foram previstas que até 2021, acredito que chegaríamos a 200 bilhões de dólares, desculpe, a 100 milhões de dólares iam chegar ao mercado mobile, que hoje é 77,2, mas ao mesmo tempo ele ainda acaba sendo a maior fatia do mercado. Então toda essa linha, toda essa fatia azul aqui representa o mercado mobile, né? 177,2 referentes a 163,6 referentes a smartphones e 13,7 referente às tablets. Então, o que a gente pode perceber, e na verdade também a gente pode dar uma analisada aqui em cima, que o mercado de jogos para computadores aqui acabou diminuindo um pouco, perdendo um pouco espaço para jogos de console. E acabou ganhando um pouco, que principalmente agora que a gente vai estar numa troca de gerações, né? Vai entrar agora o Xbox X e o PlayStation 5, e com isso vai vir uma nova demanda de desenvolvimento em cima disso. Então, para quem quer entrar no mercado, daqui a pouco é até interessante a gente já poder verificar. Eu vou mostrar para vocês ali as plataformas de desenvolvimento, né? Inclusive a plataforma mais utilizada, que é o Unreal Engine 5, ela acabou liberando o seu desenvolvimento para mercados que não para empresas que não tenham atingido, eu acredito que 100 mil dólares de faturamento anual. Então, vocês podem utilizar a plataforma, e é bom que podem utilizar para aprendizado, não precisa utilizar uma versão paga. Para vocês aprenderem, então vocês podem até mesmo utilizar já uma plataforma que é a mais utilizada no desenvolvimento de jogos comerciais já até hoje, né? Mas que não é o foco dessa nossa mini curso de hoje, porque o Unreal Engine 5 é uma plataforma que exige muito do hardware do computador. E também não é o foco porque eu não trabalho muito com o 3D hoje. Meu foco é nos jogos 2D, que eu quero mostrar um pouco para vocês amanhã, que vai ser um pouco mais fácil. Mas por enquanto vamos seguindo o fluxo. Então, de certa forma, o mercado ainda se mantém em jogos mobile. Por que o mercado se mantém em jogos mobile?
Se a gente analisar a maior fatia de jogadores no mundo hoje, que foi uma crescente de jogos mobile, que antigamente, em 2012, 13, era o menor dessa fatia entre jogos de computadores e jogos de consoles. Por quê? Porque as pessoas acabam jogando em seus tempos vagos e atingir um nível de pessoas que não jogavam antigamente. Acredito que não sei informar exatamente esse número de dados, mas acho que 60% dos jogadores mobile são mulheres, que normalmente não é a mesma o público de jogos de console, jogos de computadores. São jogos mais práticos, são jogos mais rápidos, jogos mais fáceis de iniciar. Não precisa de um hardware específico com celular, você já consegue. Então, é o método mais fácil hoje em dia de entrar no mercado, é através de jogos mobiles e desenvolvimento ainda se mantém como o futuro, vamos dizer. Ainda mais agora que os jogos competitivos também estão entrando nesse quesito, né? Mas, bom, é a informação que eu tinha dado, né? No espaço de uma década, os jogos para dispositivos móveis terão crescido do menor segmento, que é 2012, para uma indústria de 100 bilhões de dólares em 2021, né? Se vocês quiserem acompanhar sobre pesquisas relacionadas à área de jogos, procurem nesse site aqui, que é o Newzoo, que todo ano eles lançam um report referente ao crescimento, a tudo que tem relação à indústria mesmo. Todo ano é surgido eles criam um documento com essa apresentação do que cresceu, de como... É esse aqui, ó. https://newzoo.com. Foi de lá que eu tirei esse mesmo. Essas informações. E são informações verídicas mesmo, sabe? São confiáveis, até para vocês citarem artigos científicos em estudos, porque é um site de uma empresa especializada nisso, né? É trabalhar diretamente com pesquisas relacionadas a jogos, ao mercado de jogos. Né? Bom, seguindo a linha, eu quero trazer um pouco para vocês de o que eu acabei vendo durante essa minha experiência de jogos no meio científico, no meio acadêmico, né? Não quer dizer que sejam só esses que eu vou citar, mas que são os que eu trabalhei. Quando a gente fala, eu acho que deve ser um pouco incomodado eu ficar olhando para o lado, mas é que as duas telas aqui acabam me chamando a atenção. Mas enfim, quando a gente fala dentro do meio acadêmico, o principal meio que a gente vai falar sobre jogos sérios. O que vão ser aqueles jogos sérios, né? São aqueles que o principal objetivo não é só o entretenimento. Ele vai ter um objetivo além disso, um objetivo sério que a gente chama, né? Mas ele deve possuir os elementos necessários para ser considerado um jogo. Então, eles vão ser aplicados nessa área de saúde, segurança, educação, militar, treinamento, ecologia, que nem eu citei ali. Mas a gente pode verificar isso em muitos contextos, principalmente no contexto de saúde e no contexto militar. A gente vai ver muitos jogos comerciais, ao mesmo tempo, trazendo essa questão séria dentro dos jogos. Vocês podem, analisando os primeiros jogos sérios, primeiros estudos realizados em cima disso, foram em jogos militares, jogos de simulação militares, mas ao mesmo tempo existem jogos para as empresas, treinamento de uma pessoa, de como conduzir aquela atividade dentro de uma empresa. Ele pode passar por um jogo, treinamento em cima do próprio, como a gente pode ver na imagem aqui, a realização de uma cirurgia. E vocês que podem conhecer algum pouco sobre jogos mesmo, né? Alguns comerciais trazem alguns contextos sérios. Se vocês já visualizaram, tem um jogo militar, de treinamento militar bastante famoso, que é o Arma. Até famoso porque fizeram um mod em cima dele e acabaram criando um jogo que acabou se transformando, eu acho que no PUBG, que é um dos Battle Royales mais famosos hoje em dia, né? Mas enfim.
ele é um jogo que foi utilizado em seu primeiro contexto para o treinamento militar, porque ele traz a realidade do que é vivido ali no campo de batalha, enfim. Ele traz esse contexto de treinamento e, ao mesmo tempo, a gente pode analisar também, da minha época, não sei se vocês já jogaram Age of Empires, que ele traz esse contexto histórico. Claro, ele tem um contexto sério muito menor, mas ao mesmo tempo ele traz esse conhecimento. A gente pode aprender sobre história dentro do jogo. A gente tem o objetivo de aprender sobre aquilo e não somente o entretenimento, né? Mas tudo isso pode ser encarado dentro do meio acadêmico. Então, se eu vou desenvolver um jogo, poxa, eu posso pensar em desenvolver um jogo para uma disciplina específica, encarar um elemento químico, tratar sobre aquela situação ali. Então, esse contexto vai ser tratado como jogos sérios. Depois, no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês alguns eventos que a gente pode encontrar artigos e visualizar o que está sendo feito dentro dessa linha acadêmica. Além disso, tem os mundos virtuais. Esqueci de falar sobre jogos sérios, que foi uma das meus trabalhos de mestrado, que eu acabei desenvolvendo um framework no próprio Unity, que vai ser o que a gente vai trabalhar amanhã, para o desenvolvimento de jogos sérios, né? Então, ali dentro, eu trouxe alguns plugins para a ferramenta para que alguns aspectos possam ser facilmente desenvolvidos, né? E também mundos virtuais, que na verdade não é um contexto somente em jogo, mas eles são, como diz aqui, são ferramentas de multijogador, de cunho social, podendo ser aplicados em diversas áreas, como educação empresarial e artística, né? Então, existem universidades que recriam o seu ambiente dentro do ambiente virtual para que a interação possa ser feita ali dentro por pessoas com seus avatares, com seus que realizam as atividades ali dentro. Eu trabalhei na minha graduação com a criação do mundo virtual, né? Então, se a gente pode verificar, eu não sei se algum de vocês já jogou algum MMORPG, algum jogo do tipo, que são os multiplayers massivos, né? Onde a gente tem também esse ambiente social. Então, o MMORPG nada mais é do que um mundo virtual voltado para uma jogabilidade, voltado para um sistema de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, os mundos virtuais não precisam ser somente para o entretenimento, né? Eles podem ter seu intuito de apresentar um ambiente, pode ter o intuito de manter uma reunião ali, já que os avatares podem ter suas falas, ou simplesmente de viver a própria vida virtual ali dentro, né? Tem um tempo atrás que era muito famoso, eu acho que foi o que em época meados de 2010, que era muito em alta o Second Life, em todas as matérias jornalísticas apresentavam, assim como o mundo virtual, e isso virou alvo de pesquisa, muita pesquisa acadêmica em cima disso, né? Até para verificar como é a situação da sociedade em um mundo virtual. Então tem muita pesquisa ainda relacionada a isso, para quem tiver interesse também, eu vou passar um link da onde vocês podem analisar e ler alguns artigos, ler alguma coisa sobre essa questão. E, só para exemplificar, em questão de diferenciação, para vocês não confundirem, né? A gamificação, que é um tema bastante falado, mas que não tem a ver com jogos digitais. A gamificação ela é a utilização de contextos de game design, né, do conceito de game design, em atividades que não estejam diretamente relacionadas a um jogo. Então, é o professor de vocês, por exemplo, mandando vocês realizar alguma atividade que vão... uma atividade vai, que vai levar algum daqueles contextos que eu passei inicialmente, que vão conter um desafio, que vai ter um feedback, que vai ter uma orientação, um objetivo. Eu realizei uma atividade quando eu fui docente que pode entrar nesse contexto de gamificação, que eu dava aula de 2 disciplinas para uma turma em específico, de técnico informática também, e eu, dentro dessas 2 disciplinas, eu uni os 2 conteúdos
e utilizei para fazer uma caça ao tesouro usando o QR Code com eles. Então, eles deveriam caçar códigos QR Codes pelo campus, e esses códigos deviam ser escaneados com o celular deles, que ia gerar uma cifra de César, que eu dava aula de segurança da informação, e eles deveriam desvendar essa cifra para poder, a partir daquele momento, o grupo que desvendasse todas as cifras primeiro, enfim, ganharia o bônus que eu levei para eles. Eu levei uma caixa de bombom para dar. Mas, enfim, a ideia é trazer esses contextos de jogos, né? É um objetivo, umas regras que devem ser seguidas, um feedback que vai relacionar em uma atividade, que não sejam diretamente ligados a um jogo digital, né? Bom, dentro do que a gente pode falar em game design, né, existem algumas áreas de interesse que, segundo esse site da Comunidade Brasileira de Sistemas de Informação, as principais profissões que vão compor uma equipe de desenvolvimento de jogos não vão ser somente ligados à área da informática, que nem eu falei para vocês, né, inicialmente. A gente vai ter várias outras áreas dentro dessa equipe que vão compor. Pode ser um artista gráfico, que vai criar as artes dos jogos, animações, enfim, tanto em 2D como 3D. O desenvolvedor, que ao mesmo tempo não vai ser simplesmente o cara que vai estar escrevendo scripts, para quem não gosta da programação, né? Eu vou mostrar amanhã para vocês também que o próprio desenvolvedor, ele vai também atuar como um level designer ou um character designer, que vai compor aquele personagem, ele vai desenvolver o mapa do jogo, enfim, existem várias funções que podem ser ocupadas. O game designer, né, que vai ocupar também esse cargo, vai ficar entre definir a história, quais elementos de jogos vão ter aqui, qual é a mecânica que vai ser esse jogo, né? Então, tudo existe um planejamento inicial para que depois seja colocado para que depois seja começado feito o desenvolvimento, não simplesmente iniciar do zero. E existe todo esse contexto de design do jogo que deve ser levado em conta, né? Principalmente aqueles pontos que eu falei para vocês no início. O roteirista, que realmente hoje é um cara muito importante e não precisa ter um conhecimento técnico, mas quando a gente trata de um jogo que tem uma narrativa que vai influenciar muito nas decisões do jogador, que vai influenciar no impacto que aquele jogo quer causar, né? Principalmente hoje, quando a gente tem jogos que trazem temas tão complexos para impactar realmente, né, o jogo como uma forma de arte também. Então, é importante um roteirista dentro desse conceito. Um produtor, que vai também produzir aquele jogo, que vai ter que trabalhar juntamente ali abaixo com o profissional de marketing para poder expor aquele jogo da melhor forma, né? Uma empresa, tentar alcançar o maior número de pessoas, verificar qual aquele público que aquele jogo quer atingir. O designer de áudio, que vai trabalhar com a parte de áudio do jogo, né? Que não, realmente o jogo a gente trata de uma atividade audiovisual interativa. Então, são 3 processos que a gente vai ter que trabalhar, tanto o vídeo, o áudio e a interação. O testador de jogos, que é o cara que realmente vai verificar se aquilo tudo está ok. Existe muito isso nas empresas hoje, se vocês pesquisarem, existem muitos testadores de jogos, essa é uma função muito requerida, visto que às vezes acaba o jogo indo para lançamento, sendo lançado com muitos defeitos, e vocês sabem que após o lançamento de um jogo, se ele já se lança com muitos defeitos, a média de vendas dele vai cair, ele já vai dar um problema muito grande para a empresa, né? Então, por isso, existe um papel muito importante do testador de jogos e o profissional de marketing, que eu já falei também, né? Então, seguindo nessa linha, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre como a gente vai também trabalhar amanhã, sobre o funcionamento de um jogo,
comparando a questão com o próprio sistema, né? Então, da mesma forma que um sistema de informação, um jogo vai possuir um ciclo de vida. Só que a diferença do jogo, do ciclo de vida de um jogo para um sistema de informação é que ele vai ter um laço que vai ser atualizado em tempo real. Então, isso aqui que eu deixei aqui para vocês é o laço que vai ser repetido a cada quadro do jogo. Então, por exemplo, se um jogo hoje em dia é muito, a maioria dos jogos são mantidos em 60 FPS como mínimo, né? Então quer dizer que 60 quadros por segundo, 60 vezes por segundo, aquele jogo vai ter que fazer isso aqui. Ele vai fazer a leitura da entrada de dados, vai atualizar a inteligência artificial, a física e a lógica da programação por ali e vai desenhar o quadro. Mais à frente eu vou mostrar agora o que seria isso em forma de quadros, né? Mas a ideia é que, diferente de um sistema que muitas vezes a gente acaba precisando, esperando alguma interação do jogador, esperando alguma interação da pessoa dentro do jogo, ele vai ficar rodando isso aí o tempo inteiro. Então, não existe essa pausa para o processador, não existe essa pausa para o sistema do jogo. Ele vai estar o tempo inteiro rodando e a cada movimentação ele vai se atualizando e desenhando novamente aquele quadro na tela. Isso é muito interessante, na verdade, se a gente fosse desenvolver uma ferramenta para criar jogos, né? Porque as ferramentas para criar jogos, né, elas foram desenvolvidas em uma linguagem específica. E isso foi abstraído para que a gente conseguisse não precisar pensar nesse contexto. Então, amanhã, quando a gente for desenvolver alguma coisa, a gente não vai precisar pensar dentro desse contexto desse ciclo de vida de um jogo. Mas é feito dessa forma. E como a gente pode ver aqui, né, as sprites, que são as imagens utilizadas nos jogos, né, quando a gente fala em jogos 2D, esses aqui seriam quadros dessa animação desse jogo, né? Por exemplo, aqui foi realizada alguma atividade ali pelo personagem e foi rodado 6 quadros, pelo menos, para que essa atividade fosse concluída. Como mostrado aqui, as sprites eles possuem transparência, que é o principal ponto que a gente vai ver amanhã, quando a gente for criar os elementos para os jogos, né? Principalmente para o level design, a gente vai amontoando os elementos conforme a necessidade. E o interessante, quando a gente for fazer alguma arte para um jogo, alguma coisa, a gente pensar nessa arte como transparência, porque aquele elemento vai precisar se encaixar a todos, né? Bom, seguindo adiante, eu quero falar um pouco das plataformas para desenvolvimento que a gente tem disponível. Eu selecionei somente plataformas gratuitas aqui para mostrar para vocês. Então, o que a gente tem de principal hoje, que a gente vai trabalhar amanhã, que é a Unity, eu não sei se vocês já ouviram falar também, e a Godot, que é outra ferramenta que eu utilizei. A Unity, ela existe já há bastante tempo, acho que em 2012, 2010 também, que foi mais ou menos como iniciar, já é uma ferramenta mundialmente conhecida, né? Só que ela é muito mais utilizada por jogos indies. Já tem uma série de jogos bastante conhecidos que foi desenvolvido para utilizando ela, né? Inclusive agora há pouco saiu, terminei, achei ótimo. Se alguém quiser jogar, Ori and the Will of the Wisps foi desenvolvido com Unity também. Existem também outros jogos que eu vou mostrar à frente, mas também, só seguindo a mesma linha, a Godot, que é outra ferramenta que a diferença dela é que ela, da mesma forma que a Unity, ela é livre, só que a Godot ela é open source, então o código dela, o código fonte dela, vocês também conseguem modificar. Já o Unity ela tem essa liberdade, mas ela tem o código fechado, somente para desenvolvedores internos. Apesar de que vocês conseguem desenvolver muitos plugins, extensões para ela. E a diferença também é que a Unity, quando vocês chegam a 100 mil de faturamento da empresa, vocês têm que adquirir uma versão Pro. Mas
vocês chegaram a 100 mil de faturamento anual, eu acho que dá para adquirir uma versão Pro, né? Mas até lá, tanto para publicação quanto para utilização, ela é gratuita. Acho que ainda se mantém essa linha deles, assim. Mas aqui alguns jogos desenvolvidos com Unity, né? A gente pode verificar a qualidade deles. É o Cuphead, um dos mais famosos que eu esqueci de falar, né? Que foi desenvolvido utilizando eles, com animações feitas à mão, belíssimas, né? Que a gente pode ver. Esqueci o nome desse jogo. Mas aqui a gente tem 4 exemplos de jogos bem famosos também que foram desenvolvidos com o Unity e alguns jogos com a Godot que a gente pode ver que não são famosos, mas existe um nível de qualidade aqui que também é bastante impressionante para uma engine gratuita, né? Também softwares de arte virtual, arte digital, desculpe, que a gente pode verificar que é bastante importante para o desenvolvimento de jogos, porque o primeiro impacto que a gente vai ter é o visual, né, do jogo. Então, seja a mecânica, seja o som, seja outra coisa, mas o que a gente vai se deleitar pela primeira vista num jogo vai ser a arte, o visual principalmente. Então, o Krita é um software estilo Photoshop para pintura digital, que ele é bastante completo. Então, se vocês querem iniciar, comprar alguma mesa digitalizadora, eu até indico, eu tenho uma aqui, que eu utilizo bastante, que é uma Ruel. E com ela vocês já podem começar a desenvolver alguma arte para o jogo, mas ao mesmo tempo existe também a pixel art, né, que também pode ser feita com mouse. Então, não é um impedimento vocês terem uma mesa digitalizadora para começar a produzir. Criatividade é o mais importante nesse momento, né? E o GIMP, que é o mais perto do Photoshop Free que nós temos, e já tem o GIMP 2, eu acredito, que está sendo... Eu confesso que eu nunca não utilizei muito o GIMP, mas quem já utilizou bastante diz que ele é bem completo e que quase tudo que você faz no Photoshop consegue ser feito com ele. Então, além disso, nós temos também as ferramentas para modelagem 3D e animação, né? Que é o Blender, o mais famoso que a gente tem hoje. O Blender eu utilizei em 2009, no meu técnico em informática. Eu desenvolvi um modelo tridimensional do campus de Alegrete, do IFAR, com o Blender. E até hoje ele segue tendo atualizações constantes, né? Tanto para modelagem 3D, para animação, e dentro dessa área vocês não precisam se limitar somente a jogos, somente a animações, né? Tem muita gente que utiliza o Blender para design de produtos, seja para arquitetura, para esse tipo de coisa. Então, dependendo da profissão que vocês forem escolher também mais à frente, pode ser interessante também o conhecimento dessas ferramentas, né? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Eu achei que eu não tinha colocado esse slide. E outra descoberta há pouco que eu tive também, que são softwares para animação 2D, que é o Dragon Bones, que ele trabalha com a questão de ossos, né? Tanto os dois, tanto o Rive. O interessante do Rive é que ele é online, então vocês conseguem produzir tudo online. Não precisa baixar um software, vocês vão ter os arquivos de vocês lá dentro. Só que eu acredito que ele tem um sistema de compartilhamento diferente. Você não tem a privacidade do arquivo de vocês. Ele é livre para que todo mundo possa acessar também. Mas vocês podem conseguir baixar, utilizar conforme a necessidade. Eu descobri há pouco esse aqui, eu não sei falar tanto sobre ele ainda. E o Dragon Bones, que é um software open source também, para o desenvolvimento de animações 2D, utilizando o sistema de esqueleto, de osso, que acaba sendo muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês depois, amanhã, mais ou menos como é esse contexto, porque eu desenvolvi algumas sprites utilizando esse software aqui para que a gente possa trabalhar. Mas, enfim.
Fechando essa linha de pensamento, eu queria falar para vocês um pouco do que eu penso também, que podem ser tecnologias emergentes, que a gente pode analisar dentro desse contexto de desenvolvimento de jogos, que é tanto a questão do VR, da realidade aumentada como a realidade virtual, né? A gente vê que, apesar do mercado não ter aceito tanto até o momento a questão da realidade aumentada e realidade virtual, hoje em dia a gente já tem alguns exemplos que estão sendo bem discutidos e bem famosos. Não sei se vocês já viram do lançamento recente do próprio Half-Life Alyx, que foi um jogo feito em realidade virtual, que o pessoal não dava nada até o momento que ele foi lançado e ele acabou ganhando nota 100. Então a gente já está vendo que o mercado já está começando a aceitar experiências interessantes dentro desse contexto, porque acaba sendo muito mais imersivo do que um jogo que a gente tradicionalmente joga. Então o modo como a gente está jogando está mudando. Claro que ainda existem contextos em que a gente pode parar para pensar que isso não é muito público, não é todo mundo que tem acesso a uma realidade virtual, mas é uma ferramenta que está ganhando destaque e que ela vai acabar ganhando espaço no mercado. Então, para quem tem interesse daqui a pouco em desenvolver alguma coisa em realidade virtual, pode ser uma tecnologia que pode ir ganhando espaço no mercado. E também, cada vez mais a gente vai ter comandos de voz arrumando espaço, tanto em tecnologias vestíveis, em tecnologias móveis. Acredito que para os jogos pode ser que seja algo a vir também com força. Ainda não tem muitos exemplos do que é utilizado isso, né? Mas é que conforme a gente vai analisando a interação, essa questão de imersão nos jogos é um passo que pode ser dado, né? E bom, eu vou passando para indicar também para vocês alguns caminhos por onde começar. Como é que eu posso começar a desenvolver um jogo agora quais os primeiros passos, né? Vamos dizer, existem canais oficiais tanto para as ferramentas, né, que a gente vai utilizar amanhã, tanto o Unity. Também existem escolas de desenvolvimento e arte no YouTube que a gente pode ver. Se vocês pesquisarem, eu posso deixar uma lista depois, mas existe a escola Revolution no YouTube para arte, escola Saga para desenvolvimento de jogos. Existem canais de desenvolvedores também que a gente pode verificar. Tem o Thomas Brush, que é um cara que é um desenvolvedor indie, que ele tem um canal com vários vídeos sobre o design de jogos. Também tem os cursos pagos, né, dentro da Udemy, do Kriana. Udemy costuma ter mais cursos em português, então para introdução de vocês pode ser mais fácil. E também a gente pode fazer isso explorando arte, código-fonte de uso livre, né? Tem vários sites que a gente consegue os scripts prontos, que a gente consegue as imagens prontas, as sprites prontas, ali a gente pode começar a mexer, explorar e criar uma interação, uma coisa pequena, começar a produzir, pensar, poxa, eu posso pegar uma sprite do personagem ali, fazer um jogo de uma forma diferente. Com isso vocês vão ganhando experiência, vão ganhando espaço. Daqui a pouco, quando vocês vêm, pode ser que estejam dentro do mercado, né? Bom, dentro dessa parte, pessoal, é isso um pouco que eu tenho para falar para vocês. E agora a gente vai partir para a etapa que eu vou mostrar para vocês como é que é a instalação do Unity que a gente vai fazer para amanhã a gente começar a produzir alguma coisa nele, né? Dentro da parte teórica, já vou dando uma finalizada. Então, o que eu vou dizer para vocês é que vocês procurem no. Eu vou mudar minha apresentação aqui para minha tela, para vocês acessarem aqui rapidinho.
certo? Estou conseguindo ver, então, pessoal, acessem esse site no unity.com/pt, vocês vão conseguir fazer o download aqui da ferramenta, né? A gente aqui vai ter uma breve introdução, mas se vocês clicarem em comece, individual, e aqui a gente pode baixar a versão personal mesmo. Existe essa versão para estudante, até não conhecia essa aqui, eu acho que eles mudaram aqui agora. Deixa eu ver onde é que está o download aqui. A gente pode clicar em comece aqui, aceitar e fazer download. Essa primeira parte é um pouco leve, que a gente vai baixar a central, que é o Unity Hub. Dentro do Unity Hub a gente vai poder baixar as outras versões dele. O software é um pouquinho pesado, pessoal, mas ao mesmo tempo ele traz uma possibilidade muito grande do que a gente pode trabalhar. Até dentro dele, se vocês quiserem depois, dando já irem mexendo para ter uma familiaridade melhor, aqui ele já tem no próprio site, ó, ele já tem um próprio caminho que a gente pode seguir no aprendizado. Requisitos mínimos, Pedro. Deixa eu ver que ele deve ter alguma parte aqui. Deixa eu verificar. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha visto até então. Aqui, System Requirements. Ele está pedindo, né? Ele funciona. Até então não funcionava para Ubuntu, olha só. Ele lançou para Ubuntu também, para quem tiver, pode ser interessante. Mas ele pede uma arquitetura de 64 bits. Eu vou compartilhar direto, em vez de compartilhar aqui, eu vou compartilhar meu computador inteiro, que aí vocês conseguem ver melhor. Aqui. Windows 7, ele tem é de uma arquitetura de 64, mas eu acredito que para o desenvolvimento normal de vocês, eu já utilizei lá no IFE, próprio Unity, né, nos computadores de lá. Então, com um computador que tenha um processador i3, não precisa ter uma placa de vídeo dedicada, vocês já conseguem produzir alguma coisa, uns 2 GB de RAM, talvez, já dá para produzir alguma coisa, mesmo simples, né? Então, bom. Agora, com isso, eu fiz o download aqui, né, do Unity Hub. Vocês vão realizar a instalação dele bem de forma tradicional, aqui não tem nada demais. Eu vou seguir, manter o padrão. Eu vou somente abrir aqui com esse. E ele vai abrir essa janela para vocês. Eu já tenho alguns projetos aqui nele, né? Vai ser uma janela semelhante a essa. Ele vai pedir login e senha. Vocês criam uma conta no próprio software ali. É bem tranquilo de fazer. Mas a diferença que tá é que para vocês instalarem uma versão do Unity, vocês vão ter que clicar aqui em install, add, né? E aqui vocês vão selecionar uma versão. A ideia é você selecionar a última versão, next. Aqui a gente pode selecionar alguns módulos para exportação, né? Por exemplo, se eu quero exportar para Android mais à frente, se eu quero exportar para Linux, se eu quero pegar o meu jogo e exportar para alguma dessas opções que ele traz aqui.
eu vou selecionar. Por enquanto, como a gente não vai trabalhar com isso, a gente não vai realizar nenhuma exportação, eu não vou colocar nada por aqui. E eu vou dar um dono. Pode ser que para vocês apareça também para instalar o Visual Studio, que é um software para a gente editar os scripts. E aí com isso vocês instalem também, ou a gente pode utilizar o próprio editor de scripts do Unity, que ele tem um que vem com a instalação própria dele. Mas é muito mais interessante o próprio Visual Studio, que ali ele já tem uns atalhos, é mais fácil a gente poder produzir nele. Bom, eu vou ver se eu consigo abrir o projeto que eu tenho trabalhando para mostrar para vocês amanhã. Pode demorar um pouquinho, meu computador ainda tem um HD normal, então ele dá uma demoradinha para carregar. Com essa alta do dólar, tá difícil de comprar hardware. Mas ele não é mais pesado, ele não chega a ser tão pesado que nem um Android Studio, pessoal. Não é tão. Fazer download. Deixa eu ver. Como usuários de primeira vez ou usuários recorrentes? Aonde que aparece isso? É aqui. Pode colocar como usuários de primeira vez, só que não tem muita diferença. Aí com isso, só clicar em aceitar, que eu acho que o meu. Não tá com minha conta. Clicando em aceitar, ele vai baixar o Unity Hub. E aí com isso faz a instalação normal. E aí depois é só pedir para instalar uma versão. Com isso, se vocês quiserem dando uma brincada até amanhã, depois a gente pode já dar uma administrada no que vocês já podem trazer da experiência, quem sabe. Vou ver se carrega aqui. Aqui. Aqui é mais ou menos um. Fugiu da cena aqui. Mas amanhã a gente vai ver melhor, pessoal. Mas eu tentei criar algumas artes, fazer algum protótipo do que seria um jogo do cachorro caramelo. Não sei se vocês já viram o meme, né? Mas a ideia é tentar criar um game design básico para que a gente possa tentar montar alguma coisa amanhã. E eu vou deixar depois o projeto, as sprites do projeto e os arquivos prontos para amanhã vocês já poderem baixar e a gente já começar a produzir em cima disso. Desenvolver algum protótipo de jogo simples ali também para vocês conhecerem como é que a gente pode iniciar. Já com alguma base. Pessoal, eu vou perguntar então se vocês tiverem algumas dúvidas para agora. Se alguém tiver um espaço para tirar alguma dúvida, eu vou deixar alguns minutinhos abertos aqui. Se manifestem. Tudo ok por vocês? Pergunta do Pedro: quanto tempo que demora para fazer um jogo indie em 3D? Olha, vai depender muito da equipe, né, Pedro? Existem muitos jogos que a gente pode ver que o pessoal aproveita muitos assets.
Até uma coisa que eu vou mostrar para vocês, o que são assets, né? São os elementos dos jogos que a gente pode desenvolver. Tem muita gente que entra no mercado de jogos somente desenvolvendo esses assets para outros desenvolvedores pegarem eles e usarem no seu jogo. Então, se eu for ver aqui no Unity, tem uma parte que é o Asset Store. Assets. Vamos ver se eu consigo pela web aqui. Uma coisa que eu ia mostrar para vocês quando a gente estava falando sobre a questão da acadêmica. Existe esse evento, se vocês quiserem analisar também, darem lida em alguns artigos, né? Eu falei, acabei não mandando o link, mas vocês podem procurar por SP Games, que aqui vocês podem ter uma ideia do que está sendo desenvolvido dentro da área de jogos. Nesse link aqui, se vocês quiserem pegar, spgames.org/spgames2019, que foi a edição de 2019, existem vários artigos desenvolvidos no meio científico, no meio acadêmico, em que o pessoal analisa de todas as possibilidades, desde o desenvolvimento de um jogo até a análise de um jogo sob algum viés, pode também entrar nesse meio acadêmico, né? Mas só para mim não perder o fio da meada também aqui, o Asset Store do Unity, o que é? Ele é um espaço onde as pessoas vendem para outros desenvolvedores os seus modelos tridimensionais, os seus scripts, os seus frameworks. Então, também existe esse espaço. O que acontece de um desenvolvedor, por exemplo, solo? Ele pode pegar um asset free, ou comprar um asset, comprar um personagem ali que já vem com a animação pronta, que ele desenvolve seu jogo em cima disso. Então tem muito jogo que está sendo criado dessa forma e acaba sendo mais rápido esse desenvolvimento, né? O pessoal pode pegar um asset 2D, um asset 3D aqui. Se analisarem aqui, ó, por exemplo, animais low poly, com polígonos pequenos, poucos polígonos, né? Então, todos esses podem ser utilizados para um jogo, se comprado, e o jogo pode ser vendido, enfim. Existem esses direitos que podem ser dados. Então, também é uma maneira de entrar no mercado, né? Não diretamente com jogos, mas também vendendo, de certa forma, os assets a partir dessa loja da Unity e de outras empresas também que fazem. Mas, digamos, se tu vai desenvolver do zero, isso tu vai ser um desenvolvedor solo, vai ter muito trabalho envolvido, tu vai ter que criar o jogo, as artes, vai ter que criar as animações, os sons, a mecânica, a história. Então tudo depende da equipe. Mas ao mesmo tempo a gente vê na história que existem muitos desenvolvedores solos, né? O que eu estava mostrando para vocês no YouTube, existe esse cara aqui, ó, é o Thomas Brush, e ele é desenvolvedor de um jogo chamado Pinstripe, e ele desenvolveu agora outro jogo, acredito, também não lembro o nome, mas ele é desenvolvedor solo, ele faz tudo, né, realmente, e ele tem esses vídeos aqui que ele fala bastante sobre a sua linha de desenvolvimento, né, e esse aqui, Pinstripe, que foi o jogo que ele criou, e todo ele foi desenvolvido por ele. Então, claro, jogo 3D, existe uma diferença, né? Mas se tu vai pensar num jogo 3D com gráficos simples, não vai exigir tanto do hardware do computador, pode não ser tão demorado. Mas agora com gráfico mais evoluído, pode demorar um pouco mais. Tudo depende da equipe, tudo depende do planejamento. Mas nada é impossível. Não existe um prazo, vamos dizer. Esse, por exemplo, esse cara que criou esse jogo, eu acredito que ele levou 5 anos, o que é bastante tempo, mas ele é um desenvolvedor solo. Mas agora, se tivesse uma equipe de bastante gente, podia levar menos tempo. Tudo depende da demanda, né, pessoal? Mas nada é impossível. A gente pode armar equipes, a gente pode juntar com os amigos e desenvolvendo
cada uma parte, principalmente quando a gente trata de desenvolvimento de jogos, né, existem conhecimentos distintos. Então, alguém que gosta mais de música pode pegar a parte de música, alguém que gosta mais de história pode pegar a parte de criar o enredo, alguém que é mais melhor com programação, alguém que é melhor com arte. Então, essas divisões podem ser interessantes da gente pegar e montar uma equipe de desenvolvimento e colocar um projeto adiante. Não sei se te respondi. Minecraft começou solo, né? Isso, depois que terminar de baixar, amanhã a gente continua, porque como é bastante pesado o arquivo, né? Vai ser 1 GB, 2 GB mais ou menos que vocês vão ter que baixar. Eu pensei que direto agora podia ser um pouco problemático. E amanhã a gente vai ter um tempo maior também para vocês também analisarem, para começarem a mexer, quem sabe tentar dar uma trabalhada sozinho, não é obrigatório, né? Quem quiser, mas já para a gente poder ter uma ideia melhor depois de iniciar. Tranquilo então, pessoal? Bom, acho que a gente termina por aqui. Obrigado pela presença virtual de todo mundo. Espero que tenha sido interessante para vocês